Minhas amigas, meus amigos, hoje é dia 14 de abril e nós continuamos na quarentena. Não há nenhuma razão para a gente relaxar. Os números que estão sendo divulgados no Brasil, infelizmente, não são números muito corretos. Hoje, os epidemiologistas todos dizem que os números do Brasil estão para baixo, abaixo da realidade. Se nós conferirmos os números de óbitos nos cartórios, os números de internações nos hospitais, pessoas que estão sendo diagnosticadas com problemas respiratórios, embora não tenham sido testadas para o coronavírus, tudo isso nos leva a pensar que no Brasil nós estamos vivendo uma situação de muita gravidade, maior ainda porque os governos, infelizmente, querem cobrir o sol com a peneira. E nós estamos vivendo nesse período, inclusive, que é quando entra o frio, que nós já temos outras doenças que acontecem nessa época, época de resfriado, época de uma série de viroses, vamos ter juízo. Eu não sou técnica, então eu não vou me meter a falar sobre aquilo que eu não tenho autoridade para falar, sobre qual é o melhor remédio, qual é a melhor prática. O que eu sei é que a Organização Mundial de Saúde, as autoridades médicas, os infectologistas das grandes institutos de pesquisa, das universidades, estão nos dizendo com muita franqueza, com muita claridade, fiquem em casa. Eu quero, inclusive, fazer um comentário. Uma das coisas mais espantosas que eu vejo no Brasil é uma autocontradição. O Jair Bolsonaro vive falando para todo mundo que o melhor isolamento é o isolamento vertical, que tem que isolar as pessoas que são mais vulneráveis, segundo ele, na linguagem dele, isolar os velhos. Pois eu sei de um velho que não tem a menor disciplina e que não se isola. É ele mesmo. Ele mesmo não pratica o que ele fala, porque ele tem 65 anos, portanto, tecnicamente ele é um idoso, não deveria estar andando por aí, não deveria estar frequentando aglomerações, não deveria estar indo na padaria. Ninguém, nessas condições, na idade dele, devia estar fazendo nada disso. E ele, que recomenda que os velhos fiquem dentro de casa, se isolem, ele mesmo dá esse péssimo exemplo de contaminação, de exposição ao vírus. Estou dizendo isso, mas eu sei que tem muita gente que está preocupada com seus ganhos, porque é uma situação econômica, de fato, muito difícil. Nós já vínhamos com a economia parada antes da pandemia. Não se esqueçam daquele PIBinho de 1%, não se esqueçam que nós já tínhamos quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Temos no Brasil 38 milhões de pessoas que trabalham de uma forma precária, trabalham sem carteira assinada, trabalham informais e que nesse momento, é claro, estão sofrendo mais do que os outros. Então, é lógico que a preocupação de todos nesse momento é com a renda mínima emergencial que está começando a ser paga hoje. E nós estamos trabalhando para facilitar um pouco a vida das pessoas. Em primeiro lugar, pessoas que não têm o CPF regularizado, desde ontem já está definido, e nós também trabalhamos nesse sentido, recorremos à justiça, para que as pessoas, mesmo as que tenham um CPF irregular, não sejam prejudicadas no seu direito. Outras pessoas que também estão encontrando um outro tipo de dificuldade são pessoas que precisavam atualizar o seu cadastro no CRAS, ir lá e conseguir descrever a sua situação real no CadÚnico. Infelizmente, como o CadÚnico está fechado, não estão podendo atualizá-lo, essas pessoas estão perdendo o direito que elas têm. Então nós estamos também trabalhando com o Ministério do Desenvolvimento Social para que essa situação seja revista. Não há de ser nesse momento de grande necessidade que por uma razão formal, uma razão burocrática, a pessoa perca o seu direito. Isso é a primeira coisa que eu queria falar hoje. A segunda coisa que eu quero falar hoje é que nós entramos na justiça para impedir que se reabram
as escolas em Minas Gerais. Aí estão chegando notícias, não, mas não é bem assim. Os profissionais de educação que estão sendo chamados são aqueles que vão oferecer aos estudantes a educação à distância. Olha, eu sou inteiramente a favor de que as crianças, nesse período de quarentena, os adolescentes, tenham à sua disposição meios para continuar a se educar. Não são meios suficientes, porque uma das coisas que a gente aprende na escola é viver com os outros. Então, quer dizer, fora da escola, você está perdendo essa oportunidade. Mas tudo bem, mas você pode estudar matemática, você pode estudar geografia, você pode estudar ciências à distância. Eu sei que as escolas particulares estão oferecendo essas oportunidades aos seus alunos. E nós queremos que os alunos das escolas públicas tenham a melhor educação do mundo. Só que é uma coisa aí que o governador tem que pensar, a secretária de educação tem que pensar. Será que os profissionais de educação, que já ganham muito mal, segundo o reconhecimento consensual, eles vão ter nas suas casas as condições de oferecer essa educação à distância? Será que eles têm uma internet veloz? Será que eles dispõem das ferramentas para oferecer essa educação à distância, que é uma outra experiência, é uma outra tecnologia? Então não se pode cobrar aquilo que não se garantiu, aquilo que não se assegurou. Então, nesse momento, nós temos que compreender que estamos vivendo uma situação de excepcionalidade. Nem podemos colocar em risco a saúde, seja dos profissionais de educação, seja das crianças, seja dos seus familiares, mas não podemos também exigir aquilo que não oferecemos, ou não garantimos, ou não podemos absolutamente cobrar. Então, neste momento, o governador Zema, secretária de Educação, revejam a sua posição. Nós ainda não estamos maduros suficientes para praticar uma reabertura generalizada das escolas. Acho até que era bom que se preparassem os profissionais para uma situação que, a meu ver, é inadiável e irreversível, que é a da educação não presencial, complementar as aulas à educação presencial. Essa é a segunda coisa que eu queria falar hoje. A terceira é que ontem nós participamos de uma sessão da Câmara histórica, em que derrotamos o governo, a grande maioria dos parlamentares, só 70 deputados votaram contra, numa grande operação que envolveu o presidente da Câmara, as principais lideranças, os nossos partidos, o PT, para oferecer às prefeituras e aos estados meios para continuar a prestar serviço à população. Nós não podemos imaginar que os professores, os policiais, os bombeiros, os trabalhadores públicos, as pessoas que fazem assistência no CRAS, as pessoas que fazem assistência social, que elas devam trabalhar sem receber. E com a queda da atividade econômica, a arrecadação do ISS, do ICMS, foi para o buraco. Então quem tem que bancar isso nesse momento? É a União, porque a União é que pode imprimir dinheiro, emitir moeda, trabalhar com ferramentas monetárias muito mais diversificadas do que o Estado, do que o município, que definitivamente não tem esses meios, não tem essas opções. Então nós ontem garantimos que as prefeituras e que os governos do Estado, que são os que fazem atendimento à saúde, gente. Vamos lá. Qual é o hospital federal que vocês conhecem em Juiz de Fora? Tem o do hospital universitário, que é da universidade, aí já é outra coisa. Mas um hospital federal, hospitais que tem em Juiz de Fora são hospitais municipais e estaduais. E isso é no estado inteiro. Então, nós precisamos sim de repasse de recursos da União para o estado, para o município, para que as pessoas possam ser atendidas, para que nesse momento de tanta dificuldade elas tenham quem possa ajudá-las. Essa é a terceira coisa que eu falei com vocês. Agora, a quarta é uma luta que nós vamos travar o dia inteiro. Porque, contraditoriamente a tudo que nós temos votado na Câmara, vocês acreditem que hoje está para se votar?
a emenda, a medida provisória 905, que é aquela que cria a chamada carteira verde e amarela, que foi vendida como se fosse um milagre que ia criar milhares de empregos. Amigas e amigos, isso é uma medida provisória, então já tem 4 meses, ela foi editada ano passado, que essa medida está valendo. Quais foram os empregos que foram criados? Não foram criados empregos, mas as condições de trabalho foram muito precarizadas. Por exemplo, trabalhar no domingo, o comércio, sem precisar de lei municipal, sem precisar de negociação com o sindicato. O trabalhador, por exemplo, no comércio, poderá trabalhar aos domingos e desfrutar de um domingo a cada 7 semanas. Mas e a folga dominical? A pessoa descansa na terça-feira. Mas na terça-feira minha família não está em casa. Azar. Então nós não podemos votar uma coisa monstruosa feito essa, que está absolutamente na contramão do que se faz no mundo inteiro. É necessário rever as condições de trabalho, sem dúvida, mas não com prejuízo para os trabalhadores, não para a população que vive do seu trabalho. Então, essa é a 4ª coisa de hoje. A primeira é a nossa luta para facilitarmos você que precisa de ter acesso à renda mínima emergencial. A segunda é o governo do estado ter juízo e não reabrir as escolas e não expor os profissionais de educação a uma situação que eles não têm condição de resolver. A terceira coisa é a grande vitória do parlamento ontem para assegurar aos estados e municípios condições de funcionamento. E 4º, vamos lutar contra essa medida provisória 905 que arrebenta com o que ainda restava da CLT. Rasga a carteira de trabalho para não colocar nada melhor em seu lugar. Então, essa é a luta que nós vamos travar hoje. Eu vou travá-la aqui onde eu estou, dentro de casa, isolada, fazendo meu trabalho o dia inteiro, mas sem contato com as outras pessoas, para nem me colocar em risco e também para não colocar ninguém em risco, porque eu tenho juízo e tenho responsabilidade. Mais uma vez, mando para todos vocês um grande abraço. Um abraço muito carinhoso, que infelizmente agora tem que ser à distância. Então, estamos aqui, contem com o nosso mandato, contem com a nossa luta e que Deus proteja a todos nós.